Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Por que Jesus teve que morrer? Provavelmente você já tenha recebido essa pergunta e talvez tenha dado uma resposta bonita e correta, que é: Jesus teve que morrer para perdoar os meus pecados. Isso é uma verdade. Mas eu quero te convidar, inclusive os meus haters aqui que eu já ganhei no YouTube, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo, que é provável que você saia com insumos bíblicos e teológicos para compreender isso de forma profunda, de dentro para fora. E isso vai, talvez, te ajudar bastante nesse entendimento fundamental para o cristianismo. Não com o cristianismo lá de Constantino, mas o cristianismo em Cristo, ok? Lembra daquela história que Adão pecou? Você lembra também o que aconteceu depois? Teve uma conversa entre Deus e ele. E uma das coisas que aconteceu naquele momento foi Adão tirar ali uma folha de uma figueira e cobrir sua nudez, lembra? Quando isso acontece, Deus ele faz um contraponto que é uma chave para a gente começar essa conversa. Deus ele chega lá, sacrifica um animal, pega a pele daquele animal e cobre Adão. É óbvio, eu acho que você já ouviu isso. Alguns pregadores pregam muito isso é bonito demais. Aquele primeiro sacrifício, ele aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. E isso é uma verdade. Só que tem um recado subliminar também muito importante, que é o seguinte: era Deus dizendo para o homem: não é pela obra da sua mão que você vai cobrir a sua nudez, mas somente pela obra da minha mão que você tem capacidade de não encobrir sua nudez, mas ter a sua nudez encoberta por mim. Essa primeira compreensão que o homem não tem condição de cobrir o próprio pecado em si mesmo, talvez seja o primeiro passo para a gente entender o porquê que Jesus teve que morrer. Eu tô com no meu lado aqui uma Bíblia com a tradução NTLH e eu vou convidar você junto comigo a ler no livro de Romanos, é a primeira passagem que nós vamos ler, livro de Romanos, capítulo 3. E aqui embaixo eu tô com as anotações, tá, gente? Versículo 23. Vamos lá? Todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Lembra que você já deve ter lido isso aqui com todos pecaram e o pecado gera morte? A palavra morte do grego, ela tem duas traduções: necros, que é a morte da carne, e thanatos, que significa a separação. Então, o pecado gera morte, o pecado gera o afastamento, o pecado te afasta de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que todos nós pecamos. Toda mulher, todo homem, todo mundo que nascer já pecou, porque nós herdamos a culpa do pecado de Adão. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E para te provar isso aqui, ou para te mostrar isso aqui, vamos ler no capítulo 5, versículo 12 do livro de Romanos também. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Não entrou o pecado no mundo porque você peca. Mas o pecado entrou no mundo por culpa de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte, a separação. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Por isso todos pecaram. Ou seja, através do pecado de Adão, toda a raça humana herda a culpa do pecado de Adão. Mas meu Deus, irmão Bruno, isso parece injusto. Como é que eu recebo a culpa de algo que eu não cometi? Você recebe uma culpa por herança. Essa culpa sua é herdada de Adão, porque ele representa a raça humana. Vamos ler comigo o livro de Levítico, capítulo 5, versículo 17. E note talvez a sua resposta de você pecar sem querer, ou herdar as culpas sem querer, e isso não ser justo. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. Ou seja, ai meu Deus, eu pequei sem querer. Esse pecado sem querer também é pecado. Esse pecado por herança também é pecado. E por culpa dele, você deveria ser castigado. Porque você, mesmo não tendo culpa, deveria sofrer o castigo. Então o que ficou sobre nós não é simplesmente o pecado, mas a culpa do pecado, mesmo que sem querer.
Então nós herdamos por herança a culpa do pecado de Adão. Por quê? O pecado vindo através de um só homem e herdado por toda a raça humana, a consequência desse pecado também é espalhado na raça humana. Uma das principais consequências é o afastamento. E esse afastamento faz com que a nossa natureza só tenha inclinação para o pecado. Não existe nenhum homem que seja bom. Quem diz isso? Salmo 53, do versículo 1 ao 3. Salmo 53, dos versículos 1 ao 3. Não existe nenhum homem bom, nenhuma mulher boa, porque a nossa natureza é uma natureza ruim. Mas Bruno, eu nunca forniquei, eu nunca adulterei, eu nunca menti, eu nunca cobicei, eu não cometo glutonaria, eu nunca fiz feitiçaria. Você herda o pecado de Adão. A culpa do pecado de Adão está sobre você. Vou ler para você aqui minhas anotações do material. Natureza pecaminosa do homem. Toda a raça humana é classificada como estando debaixo do pecado. Não existe ninguém que não seja pecador. Talvez alguém tente não praticar atos pecaminosos, mas é em vão. Não somos responsáveis pelo pecado de Adão, porém pecamos em Adão, que foi representante da humanidade. A natureza pecaminosa de cada homem não se refere aos seus atos, mas sim da própria natureza que produz os atos. Ou seja, o homem não é perdido por conta dos seus atos pecaminosos, mas por causa da sua natureza ruim e pecaminosa. Até quando você faz alguma coisa boa, a segunda intenção às vezes não é boa. Porque a nossa natureza, ela é corrompida, ela é pecadora. A natureza do homem, ela produz o pecado nela. Então não são os seus atos que são avaliados. O que é avaliado, no contexto espiritual e amplo, é a natureza, é o que produz aquele pecado, é de onde ele nasce. Com base nisso, nós temos várias prefigurações do sacrifício de Jesus em substituição ao sacrifício que deveria ser nosso. Então nós entramos e começamos a entender algumas das celebrações do povo judeu, que era aquele sacrifício dos animais. Não sei se você se lembra que uma vez por ano o sumo sacerdote ele fazia o sacrifício de um animal por ele e para a família dele. Depois ele entrava no lugar santíssimo e fazia o sacrifício de um animal para o restante do povo. E todo ano acontecia esse sacrifício e era para perdão do pecado do povo. E todo ano esse sacrifício substitutivo acontecia e ele era transitório, porque o ano passava, o povo pecava, tinha perdão de novo, e o povo pecava e tinha perdão de novo. E assim, sucessivamente, essa atitude, de forma cíclica e ininterrupta. Não dá para entrar nesse vídeo, ia ficar muito longe. Todo o contexto de onde era feito, o porquê de cada item, tudo isso tem explicação. Tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem uma pré-figuração. As portas, os pães, o candelabro, as hastes, as amêndoas, as velas, o sangue, a arca, o que estava dentro da arca. Lembra? A vara de Arão, as tábuas do mandamento e o maná. E o que estava dentro da arca? Esses itens, esses 3 itens, de modo geral, representando o quê? O maná representa a rejeição dos homens à provisão de Deus. A vara de Arão representa a rejeição do homem para a liderança que Deus deu. As tábuas da lei representando o quê? A rejeição do homem às próprias leis. Ou seja, os homens não seguiram as leis, não aceitaram a liderança e não aceitaram a provisão, que foi o maná. O sangue era colocado na tampa do propiciatório que guardava a rejeição do homem. O sangue caía sobre a rejeição do homem. Dá até vontade de falar, glória a Deus. Com base nesse entendimento, queridos, a gente começa a compreender, e eu vou ler aqui para vocês, não era o incenso, nem as ofertas de ouro e de prata, nem as orações dos sacerdotes, pedindo perdão para o povo, só o sangue espargido sobre o propiciatório, que operava a propiciação. Levítico 16:14. A tampa da arca era feita de ouro puro e ficou conhecida como propiciatório. O que havia dentro da arca representava aquilo que a gente acabou de falar: a rejeição, a liderança, as leis e a provisão. Isso você encontra em Levítico 16:34. O concerto eterno.
Tendo em vista que os seres humanos é que haviam pecado e incorrido na penalidade da morte física e espiritual, outro verdadeiro ser humano teria que ser o substituto permanente, oferecido por Deus ao homem, para que um homem pudesse tomar o lugar da humanidade, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, apenas por um homem esse pecado deveria ser retirado, a culpa desse pecado deveria ser retirado. O sacrifício de animal era transitório. O que seria o conserto eterno? O homem que trouxe seria o mesmo homem que tiraria a culpa do pecado. Esse homem precisaria ser humano de verdade, teria que estar inocente de qualquer pecado, não ter mácula nenhuma. Teria que compreender total e perfeitamente o que estava fazendo ao se tornar o substituto do homem. Teria de estar pronto a assumir a culpa da humanidade e ser julgado e morto por essa culpa em lugar e a favor da humanidade. O que é fundamental é que deveria ser homem em carne, revelando o caráter de Deus. Esse homem chama-se Jesus, sem pecado, com compreensão total do que estava acontecendo. Ele venceu o pecado. Vencendo o pecado, foi levado ao duro madeiro da cruz, fazendo daquele momento o sacrifício que nós chamamos de conserto eterno, não mais o sacrifício transitório. E esse conserto eterno, ele nos tira a culpa do pecado de Adão, porque foi no pecado de Adão que a nossa natureza foi corrompida. E se é a nossa natureza corrompida que produz o pecado, essa natureza, ela não é aniquilada, ela está aqui e ela vai continuar produzindo o pecado. Porém, a culpa desse pecado, ela foi tirada no madeiro da cruz, porque você continuará pecando. Mas uma vez que você entende o Evangelho, uma vez que você entende Jesus, uma vez que você entende a obra da cruz, você começa a produzir, através do Espírito Santo, fruto de arrependimento. Você começa a produzir arrependimento. E o arrependimento genuíno faz com que você tente abandonar o pecado, se afastar do pecado. Você peca num caso, num ponto, você se arrepende e abandona a prática. Você peca em outro e abandona a prática. Mas a culpa do primeiro pecado, ou do segundo pecado, ou do terceiro pecado, ela já foi retirada de você, ela foi retirada da humanidade no duro madeiro da cruz. Mas Bruno, com essa compreensão, a vontade que se dá é de sair pecando, errado. Quando você compreende que a sua natureza é ruim e que diante do Evangelho, do espelho do Evangelho, você é mau por natureza, você entendendo o Evangelho, a graça, você se sente constrangido e ao invés de querer andar com a cabeça erguida, você vai querer andar de joelhos dobrados. E andando de joelhos dobrados, você vai estar no centro do constrangimento que é causado pelo Evangelho. Aceitando a Jesus, compreendendo o seu sacrifício, constrangido por ele, você é selado com o Espírito Santo. E selado com o Espírito Santo, você começa a produzir arrependimento. E produzindo arrependimento, você é tirado de sobre você a culpa do pecado. O arrependimento não é algo que o homem possa produzir em si mesmo, mas é resultado da graciosa operação de Deus na alma do homem, devido a qual ele se dispõe a essa mudança. Arrependimento não é produzido por você porque você não teria essa capacidade, mas o arrependimento, ele é produzido pelo Espírito Santo em você. O arrependimento não viria de alguém que é ruim. O arrependimento, ele vem do Espírito Santo que é bom, está dentro de nós. E quem é que produz choro de tristeza? Nós. Quem produz choro de remorso? Nós. Quem sente tristeza quando pecamos? Nós. Quem produz o arrependimento? O Espírito Santo em nós. Mateus 19, dos versículos 16 ao 22, Mateus 27, do versículo 3, você vai entender que remorso e tristeza não é arrependimento. Quando você compreende isso, eu vou ler para você. A regeneração torna-se possível através da morte substitutiva de Cristo na cruz. No momento em que confiamos em sua morte a nosso favor,
O Espírito Santo vivifica o espírito morto do pecador, o espírito separado do pecador, com a vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo em nós, a vida eterna em nós, o nosso espírito conecta ao Espírito Santo e nossa carne começa a produzir a obra do Espírito Santo. Então, dar-se o novo nascimento a partir desse momento. Efésios 2, 1. 2 pontos importantes. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Creu em Jesus, você é selado com a promessa. Efésios 1, 13. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, versículo 9. Compreenda que o sacrifício de Jesus na cruz, ele não simplesmente perdoa os seus pecados, ele arranca a culpa do pecado de Adão e a herança que estava sobre você. Ele tira a culpa da sua natureza corrompida e caída e sela você com a promessa do Espírito Santo, te prometendo a coroa da vida. E se você cair em pecado, amando a Jesus Cristo, confessar com a sua boca que Ele é Jesus, crer nele de todo o seu coração, no sacrifício e ressurreição, você será salvo. Não você somente, mas a tua casa também será salva. Creia que a culpa do seu pecado já foi retirada no sacrifício de Jesus da cruz. Isso não é o álibi perfeito para você sair pecando. Isso é o álibi perfeito para você sair-se constrangido. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para tirar a culpa do pecado de Adão e a culpa dos pecados produzidos na minha natureza caída, não por obras, para que ninguém se glorie, porque a produção do arrependimento é feita pelo Espírito Santo quando eu ouço a palavra, quando eu tenho fé por ouvir a palavra e creio no Evangelho deixado por Jesus Cristo. Jesus morreu para tirar sua culpa, porque você é pecador. E se você não entendeu que você é pecador, leia Mateus 5. Se você não entendeu que você é pecador, responde para mim. Você nunca cobiçou nada? Existe o pecado implícito, existe o pecado explícito. Quando você entendeu o Evangelho de verdade, a primeira coisa que você vai compreender é quem você é de verdade. E se você se sente digno demais, cuidado. Agora, se você se sente constrangido demais, bem-vindo, querido. Bem-vindo, querida. Seja acolhido dentro desses braços abertos de Jesus e do seu grande Evangelho, da sua graça divina. Aqui termino o vídeo fazendo um convite a você. Nós temos 3 grandes coisas acontecendo na Lexi. A nossa conferência bíblica no dia 25 de março, o curso Jornada no Evangelho, que encerra as inscrições no dia 17 agora de dezembro, e a L4, que é a turma do curso completo que começa em abril. Os contatos, onde você fica sabendo como você consegue tudo isso, lá no Instagram, Lexi Teologia. Vai ser um prazer tê-lo lá. Vou começar a colocar mais conteúdos como este lá, tá bom? Deus abençoe você. Hashtag creia no Evangelho, de todo o seu coração, de toda a tua alma. Tu e a tua casa será salva. Espero que você tenha entendido que a culpa do pecado foi tirada na cruz, seu, da sua casa, dos seus filhos, dos que já partiram, desde que ele creia, ele, sem dúvida alguma, ela também foi selada com o Espírito Santo. Um grande beijo, fiquem com Deus.